Queridos amigos e irmãos, que a Santa Paz de Deus esteja com cada um de nós. Graças a Deus por mais um dia de vida na presença do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso e Deus cuida de nós. Amém, queridos? Deus é o Deus que tudo pode, Deus que tudo sabe. Ele é o Deus da vitória. Nosso Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Nosso Deus é o Deus que nos conhece por dentro e por fora. Amém, queridos? Que Deus abençoe o nosso dia, que Deus abençoe nossas vidas, Deus abençoe nossas casas, que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe você, que tira um pouco do seu tempo, que precioso é, para juntos bendizer o nome santo do Senhor. Que Deus te recompensa, queridos. Deus vos recompensa grandiosamente. Que onde você colocar a ponta dos seus pés, que onde você colocar as suas mãos, Deus prosperará. Que Deus venha abençoar teus sonhos e projetos. Que Deus venha abençoar o teu tudo nesse dia de hoje. Que Deus venha renovar as tuas forças. Que Deus venha revigorar a tua pessoa. Que Deus venha fazer você sorrir novamente. Que Deus venha te transformar de dentro para fora. Que Deus planta no teu coração a árvore da paz. Que essa árvore, querido, ela possa nascer, ela possa crescer, florescer e dar bons frutos hoje, amanhã e sempre. Que Deus abençoe ricamente os aniversariantes da semana e do mês. Que Deus e o Espírito Santo encontrem graça em nossas vidas e que Ele possa habitar nos nossos corações. Amém, amados? Deus muito nos abençoe e nos guarda. Amém, queridos? Amados, preste atenção, amados. Deus nos abençoa e nos guarda. Amém, queridos? Como Deus foi com Mardoqueu, como Deus foi com aquele homem simples que ficava sentado próximo ao palácio, próximo à porta da entrada do palácio do rei. Como Deus foi com Mardoqueu, que Deus seja com você hoje também. Amados, aquele homem que era primo da rainha Esther, um homem humilde, aquele homem que está escrito lá no livro de Esther, capítulo 6, ele era merecedor de pelo menos um dia de honra, e assim foi com aquele homem. Que Deus abençoe você para ler o livro de Esther, no capítulo 6, para você ver que história linda, maravilhosa, querido. Que dia abençoado na vida de Mardoqueu. Quando o ministro Amã estava lá no palácio, o ministro Amã, ele foi convidado para um almoço, para um dia de festa. Foi convidado pelo rei, através da rainha Esther. O ministro Amã estava lá, muito feliz. E aí o rei pergunta a Amã, o que se faz com um homem que o rei se agrada? De repente, o ministro Amã imaginou que fosse tudo para ele, que o rei se agradasse era do ministro Amã.
mas não era, amado. O rei se agradava de Mardoqueu. Às vezes, queridos, tem homens no alto escalão que ele imagina que Deus se agrada dele. Porém, que ele seja até convidado por Deus, mas às vezes Deus se agrada do humilde. Deus se sente feliz com o humilde e com o justo. Amém, querido? Amã, assim que ele passa perto da porta, que ele avista Mardoqueu, que Mardoqueu não levanta, que Mardoqueu não bate continência para ele. Ali o ministro ficou furioso e não se agradou de Mardoqueu, mas Deus se agradava sim de Mardoqueu. De repente, quando o rei pergunta para Amã o que se faz com o homem que o rei se agrada, o Mardoqueu, muito feliz, falou: pega as vestes do rei, pegue a coroa do rei, pegue o cavalo do rei, e tudo isso, na linguagem nova, querido, empresta para esse homem vestir e desfilar pela cidade. Amém? Aí o rei falou: é verdade, Mardoqueu, é verdade, Amã, exato, Amã, faça isso. Pegue Mardoqueu, coloque as vestes de Mardoqueu, coloque a coroa em Mardoqueu, monta ele no cavalo do rei e saia por a cidade falando: Deus, o rei se agrada deste homem. Amém, querido? Essa passagem é bem espiritual. Muitas das vezes nós pensamos que Deus está agradando dos nossos feitos. E às vezes, amado, Deus se agrada do humilde. Peça, Papai do Céu, para te orientar como você está seguindo, se você está agradando Ele ou não. Amém, querido? Leia, amados, leia a Bíblia Sagrada, leia lá no livro de Esther, no capítulo 6, leia todos os versículos, que vocês vão ver que o Espírito Santo vai falar com você igual falar comigo, como Deus agrada de nós. Amém, querido? Essa passagem é linda. Eu fico feliz quando eu observo que naquele instante que Amã pensava que ia ser homenageado, não foi. Naquele instante que Amã pensava que ia ser o rei, não foi rei. Não. Naquele instante Amã, mesmo sendo um ministro, ele teve que bater continência para Mardoqueu. O que ele pensava ao contrário. O que ele queria era que Mardoqueu batesse continência para ele. E Deus faz assim com você e comigo. Amém, querido? Que Deus possa ter misericórdia de mim e que Deus possa ter misericórdia de você e nos restaurar de dentro para fora, para que nós alcançamos a excelência do Senhor. Seja humilde, querido. Seja humilde e seja humano. Amém, querido? Que Deus certamente te honrará. Que Deus hoje entre com providência na vida dos pobres, necessitados, dos aflitos e dos cansados. Que Deus hoje derrama a bênção dos altos céus sobre a vida dos enfermos e dos aprisionados por alguma forma. Deus é bom. Deus é bom, querido. Deus é bom todo o tempo. Amém, amados? Eu agradeço a Deus por mais um dia, mais um respirar, por mais uma vez que Ele me firmou meus pés no chão e firmou o meu corpo sobre os meus pés. Eu agradeço a Deus por mais uma vez que Ele me deu essa chance de eu viver mais um dia e contemplar o horizonte todo o seu feito. Eu agradeço a Deus por um gole de água que eu tomo. Eu agradeço a Deus por um pedaço de pão que eu tomo. E vou agradecer a Deus se eu amanhecer e também não tiver o pão, não tiver a água, mas que eu tenha o Deus que tudo pode
e o Deus que tudo sabe. Amém, querido? Deus muito nos abençoe e nos guarde. Obrigado, Senhor, por mais esse dia na tua santa presença. Obrigado, Senhor. Abençoa, Pai do céu, nossas famílias, abençoa a nossa casa, abençoa a nação. Amém, amados? Vamos, queridos, continuar em oração. Vamos continuar orando por outro. Sim, amado. Lados ao céu, Deus nos ouve e certamente responderá. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, até a volta de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus.